Olá pessoal do canal Destrancadamente, vamos compartilhar com vocês as impressões de um engenheiro mecânico que entende de projetos de aeronaves, aerodinâmica, sistemas, estrutura, que tirou brevet no mesmo lugar que ele foi instrutor de meteorologia e também fez curso de piloto IFR, piloto de voo por instrumento, voo noturno e tudo mais. Isso é importante porque evita da gente ter mais vítimas de desinformação ou vítimas de tentativa de espetacularização, né, de acidentes aeronáuticos. Então aqui a gente está para esclarecer deste ponto de vista técnico que eu falei para vocês. Então vamos primeiro entender a dinâmica, as circunstâncias de como aconteceu, para depois a gente tirar lições aprendidas das informações que a gente tem, que são sempre informações preliminares, mas que já são suficientes para a gente fazer uma primeira análise, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o aeroporto Ronald Reagan. O aeroporto Ronald Reagan é um aeroporto que eu diria para vocês que é secundário nos Estados Unidos. Apesar de ser muito importante, ele não é um dos mais movimentados. Ele, na lista que eu vi aqui, ele estava em 29º lugar entre os aeroportos dos Estados Unidos. É óbvio que ele seria, por exemplo, o terceiro aeroporto em movimentação de passageiros aqui no Brasil. Todos esses dados que eu vou passar para vocês são sempre assim, preliminares, mas dão ordem de grandeza. Não interessa se é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, interessa pegar a ideia para poder entender a circunstância, a dinâmica de como tudo aconteceu. Então, o aeroporto, gente, é maravilhoso, magnífico, eu já estive lá algumas vezes, ele é enorme. E como tudo nos Estados Unidos, principalmente ligado a essa área de aviação, é extremamente bem desenvolvido. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos é um dos países, se não o mais desenvolvido em aviação, é um dos mais desenvolvidos. E não podemos esquecer que o Brasil é uma espécie de filhote, de clone dos Estados Unidos. Nossa formação aqui em aeronáutica, aviação é praticamente jumelle, que a gente fala em francês, é gêmeo dos Estados Unidos, ok? Então, isso é para tranquilizar todo mundo que, apesar da gente estar falando de um acidente, o nosso nível de segurança aqui no Brasil, então, para evitar vítimas de desinformação, certo? Vítimas de especulação, nosso nível de segurança aqui é altíssimo, eu já expliquei isso, é dos maiores do mundo. O aeroporto, então, é um aeroporto bastante movimentado para os níveis brasileiros, mas, enfim, é um dos 30 aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos. Lá os números de aviação são inimagináveis para o Brasil, tá certo? Lá para vocês terem uma ideia, tem 5 mil voos, 3 milhões de pessoas por dia. É uma coisa assim fantástica. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa universidade, agora ele se aposentou, mas trabalhava numa universidade só fazendo rotas mais econômicas para voos de carga nos Estados Unidos, da DHL, American, sei lá o que, enfim. Lá eles fazem isso, e aqui no Brasil a gente é uma roça perto deles. Então lá a segurança de voo, tudo, os pilotos, tudo, são muito, muito bem formados. Então esse aeroporto é um aeroporto que tem 3 pistas, 6 cabeceiras, então a gente normalmente confunde, né? 6 pistas, na verdade são 6 cabeceiras. E o acidente aconteceu entre um avião que é da Bombardier. Bombardier ela é uma fábrica de aviões canadense, para quem não sabe. Ela era concorrente da Embraer. Eles trocaram muito pessoal entre as duas empresas. Quem trabalhava numa depois vinha trabalhar na outra, mas era mais assim, brasileiro que ia trabalhar
lá nos Estados Unidos, né? A Embraer chegou a ter 8 mil engenheiros, então quando tinha qualquer coisa aqui, tinha um emprego melhor lá na Bombardier, eles iam trabalhar lá na Bombardier, no Canadá. Então, assim, é também uma empresa de altíssimo nível, tal, foi comprada pela Airbus. Esse avião, que é o CRJ-700, alguns dizem que ele equivale ao E-170 aqui no Brasil, mas ele, assim, ao invés de ter turbina nas asas, ele tem turbina na cauda do avião. Normal, nós temos aqui o 145, que foi o primeiro avião a jato que a gente teve aqui no Brasil, da turbina, né? Da Embraer, o grande sucesso da Embraer, que fez a Embraer, fez o turning point da Embraer, fez ela ser um dos maiores fabricantes de aviões do mundo a partir do 145, então isso é normal, não tem problema nenhum. Esse avião faz 25 anos que ele começou a ser produzido. Por que isso é importante para um engenheiro? Por que isso é importante na engenharia? Para o leigo, quanto mais antigo o avião, ele faz comparação com o carro, né? Pior, não é. Na aviação, quanto mais tempo o avião estiver voando, mais conhecimento a gente tem sobre ele. E avião, diferentemente de carro, o avião é feito manutenção periódica, digamos assim, manutenção preventiva periódica. Então, o fabricante, ele diz, olha, cada peça tem um tempo de vida. Você vai trocar, mesmo que ela não aparente nenhum sinal de desgaste, mesmo que ela não aparente nenhum sinal de que precisa de manutenção. Então, o avião, diferente dos outros meios de transporte, a gente calcula com segurança o número de ciclos de vida de cada componente do avião. Então, cada componente vai ter uma vida X. Nessa vida X, a gente, antes de chegar nessa vida X, com metade da vida X, a gente troca. Por quê? Para aumentar a segurança. Então, quem fica impressionado é uma vítima psicológica desses acidentes, então já vai entendendo o seguinte: no avião, a gente aí da engenharia, a gente já prevê para cada então componente, seja ele mecânico, elétrico, pneumático, tudo, a gente sempre prevê a troca dele com metade do tempo de vida dele, tá certo? Então a gente tem manutenções periódicas, muito em função da turbina do avião, motor, grupo motopropulsor, que a gente chama na aviação. Então, ele meio que comanda tudo. A gente vai fazer essa revisão, então, do que seria o motor do avião, e junto a gente já troca todas as peças que tiverem perto da meia-vida, tá ok? Então, meia-vida, um avião ele está sempre voando como se estivesse em estado de novo. Isso significa que, como ele está sempre em estado de novo, a gente sempre tem um conhecimento maior ao longo do tempo do que desgastou. Leva essa peça depois para ver, fala, olha, ela realmente desgastou de acordo com o que a gente previa, ou ela desgastou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Então, é constante o projeto, digamos assim, ele não para quando o avião começa a voar e é homologado. Ele continua porque a gente continua vendo todas as peças do avião para saber se tem algum pequeno desgaste, alguma coisa que não foi previsto. E a gente realimenta. Isso a gente chama em projetos, em geral, de lessons learned, lições aprendidas. E a gente vai falar disso mais para o fim, então, do nosso vídeo, em cima deste acidente. Então, vejam, este é o objetivo nosso, de esclarecer. Então, a gente já falou do avião, a gente já falou do aeroporto, agora vamos falar do Black Hawk. O Black Hawk é um helicóptero também, é um helicóptero dos mais fabricados no mundo. Ele até parece aqueles helicópteros que fizeram a guerra no Vietnã, mas ele foi um sucessor. Foram fabricados 5 mil desses helicópteros, da Sikorsky, baita fábrica de
de helicópteros nos Estados Unidos. Sikorsky é considerado o inventor do helicóptero, né? E, de novo, por que tudo isso é importante? Porque, de novo, quando a gente fala de uma grande empresa, Sikorsky, a gente fala de um helicóptero, Black Hawk, que teve uma quantidade grande de unidades produzidas, 5.000, isso significa que o conhecimento em cima deste equipamento é enorme. E como tudo é trocado com meia-vida, então você imagina assim, a chance dessas máquinas, desses equipamentos, darem algum tipo de problema, se eles forem, aí é a parte mais técnica, né? Se eles forem corretamente, tiverem a manutenção correta, e isto acontece nos países de primeiro mundo, raramente, sim, é praticamente impossível. Considere como sendo possível, mas improvável. A probabilidade é zero de dar algum chabu, de dar algum problema na parte de equipamento. E por que a gente pode afirmar isso? Aí a gente começa a ver algumas coisas interessantes. A gente tem que ter alguns conceitos. O que é importante, quem tem este nível mais elevado de compreensão das coisas, o mais importante são os conceitos envolvidos. Porque se a pessoa não tem um conceito de engenharia, de voar, de voo por instrumento, de meteorologia, se a pessoa não tem um conceito muito sólido em cima disso e de controle de voo, se não tem o conceito, aí a pessoa fica fluida. Então a gente tem que ter esse conceito bem sólido a partir de agora, certo? Então vamos lá. Conceito importante é que 80% dos acidentes já tem uma causa pré-definida, certo? Ao longo de todos os acidentes que já houve aqui na humanidade, fazendo as estatísticas, eu estou falando isso dos mais recentes, imaginar aí dos últimos 20 anos. Então, dos últimos 20 anos, e a partir de agora e tal, a causa dos acidentes, 80%, é causa humana. Então, não tem o que fazer especulação, não tem o que ficar imaginando coisas só para meter medo nas pessoas. Não é. O equipamento é praticamente seguro. Eu repito, é mais fácil você ter acidente em qualquer outro lugar do que num avião. Então, um avião ou qualquer coisa que voe, helicóptero, é um equipamento seguro. Você está extremamente seguro. Talvez mais até do que andar na rua. Então, vamos buscar as causas mais prováveis, que são as causas humanas, tá ok? Eu vi aqui, vou passar para vocês o que aconteceu no acidente. Bom, vamos lá. Primeiro, foi um acidente noturno. Então, eu estou deixando claro para vocês que, por ser um acidente noturno, ele então era voo feito por instrumento. Bom, se é um voo feito por instrumento, quando a gente faz já instrução, quando a gente vai aprender isso daí, a gente já faz todo o voo, tudo com janela fechada. Desde o começo, o instrutor põe uma janela preta, uma cortina preta no avião, para você nem olhar para fora. Você tem que ter a consciência situacional só no painel de instrumento. Então você só voa com o painel de instrumento. E outra, quando você está indo para pouso, principalmente, mais do que para decolar até, quando você está indo para pouso, você está 99% do seu tempo preocupado com o painel de instrumento. Você já decora direitinho o que está acontecendo, o que tem que acontecer. Então, aí eu chamo a atenção sempre de todo mundo
para evitar das pessoas ficarem com algum tipo de receio de voar, ou ficar preocupado, né? É assim, aí entra aquilo que eu já falei para vocês, que é a cultura, tá certo? Cultura. O piloto, e aí assim, em cada país, em cada escola de aviação, em cada empresa de transporte aéreo, porque nós estamos falando de uma empresa de transporte aéreo. Cada empresa de transporte aéreo, ou mesmo que não seja empresa de transporte aéreo, toda empresa, todo grupo humano tem um negócio chamado cultura. Cultura é assim, resumidamente para nós, seriam valores, maneiras de ser, maneira de pensar, mas para nós, o mais importante dessa cultura significa padrão. Qual o padrão que eu vou seguir? É rígido ou não é rígido? É padrão que a gente pode mudar ou não? Isso acontece muito nos Estados Unidos, tá? Não é o caso desta companhia, mas eu já vi em outros acidentes aeronáuticos que tem muito nego que inventa muita coisa, muito piloto que inventa muita coisa nos Estados Unidos. E deve ter aqui no Brasil também, mas eu confesso que eu conheço menos gente que inventa aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Então a gente não pode especular sobre isso. Então o padrão lá, em geral, é excelente, igual ao do Brasil. Você vai voar por instrumento. Qual é o padrão? O padrão é você ficar 99,9% do tempo fazendo todos os procedimentos que você já planejou, você já tem na cabeça para pouso, certo? Às vezes você fica olhando assim, mas você não usa como referência o que você está vendo fora. Você tem que usar obrigatoriamente, ou 99,9% de obrigação é seguir exatamente aquilo que está nos seus instrumentos, que aquilo é o que você consegue ver. Você olhar para fora, você vai ver luz, você não vai ter referência suficiente para pouso. Então, o piloto está vindo para pouso, seja ele em qualquer situação que for, mas a gente está imaginando aquele piloto lá nos Estados Unidos, de noite, 21 horas praticamente, tudo escuro, ele só vai ter como referência os instrumentos de bordo, tá certo? E esses instrumentos são mais do que suficientes para ele poder fazer o pouso. E outra referência que ele vai ter é a torre de controle, que vai dar para ele as instruções. É nisso, o mundo dele, o universo dele, seja lá, seja aqui, em qualquer pouso que se fizer, é em cima disso. É essa consciência situacional que tem que ter o piloto. Então ele não fica olhando necessariamente para fora para ver o que está acontecendo. Ele tem radar para ver o que está acontecendo na frente. Ele tem um instrumento importante que é o TCAS, que é aquele instrumento de comunicação automático que diz se existe alguma aeronave na frente dele que ele tem que desviar. Então veja, existe toda uma estrutura mais do que suficiente e redundante. Por quê? Porque você tem o piloto e o copiloto, você tem o comandante, o chefe, e você tem o primeiro oficial. Então você tem tudo redundante, você tem instrumentos redundantes dos dois lados da cabine de pilotagem, você tem o piloto que está vendo, o copiloto mais o controle de voo. Então você está voando num envelope de segurança para pouso que, assim, o envelope é completamente seguro. Você vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer, certo? Então o piloto ele vai para pouso, são esses 50 mil pousos e decolagens que tem nos Estados Unidos por dia, e é um a mais, no aeroporto a mais, numa pista a mais, sem nenhuma novidade até aqui, ok? Vamos agora ver o outro lado. Do outro lado você tem só para terminar, condições meteorológicas normais. Não tinha vento forte de través, não tinha tufão, não tinha... Até porque se tivesse, a primeira coisa que tem que fazer é desviar, fugir e tal.
ir para o aeroporto de alternativa. Então, o piloto está indo para pouso, olhando os instrumentos, porque é voo por instrumento. Ele está sendo cotejado, ele está sendo, de certa maneira, assim, popularmente, ele está sendo guiado, né? Ele está sendo instruído pelo controle de voo. Então, está dentro do envelope de segurança. Do outro lado, a gente tem outra aeronave envolvida, então é um Black Hawk, que estava também, obviamente, em voo noturno, né? E é uma aeronave militar. Normalmente, a aeronave militar, eu, como sou alguém civil, mas eu já trabalhei, por isso que eu uso essa camisa aqui. Essa camisa tem as cores da aeronáutica. Eu também já fui militar de aeronáutica, do CPUR e da aeronáutica. Então veja, você, dentro de um meio militar, você tem que seguir o padrão. Você tem que seguir o padrão, e se você não seguir o padrão, você está ferrado. Você tem que seguir militarmente o padrão. Então, você não, muito, assim, infinitamente mais difícil encontrar um piloto militar que venha fazer gracinha. A não ser que ele esteja lá na guerra, lá que ele possa estar autorizado a fazer algum tipo de gracinha. Mas em voo, como ele estava em Washington, que é um lugar da maior segurança, é a capital dos Estados Unidos, né? Washington, District of Columbia, Washington DC. Nessas condições que ele estava voando, e era um voo em instrução. Então veja, você tem o aluno ou quem estava em instrução, pode ser que ele estivesse fazendo uma adaptação, que a gente fala, ele voava outro equipamento, outro helicóptero, e tem que voar algumas horas num novo helicóptero com um instrutor para aprender as manhas, para aprender como é que faz. Então ele está lá no voo de instrução. Então, teoricamente, ele deveria estar voando mais padrão ainda, o mais padrão possível, porque ele estava aprendendo a voar padrão, ele estava aprendendo instrução. Instrução é voar padrão. Não se faz gracinha, não se sai fora. Por quê? Porque esta é a cultura geral no mundo inteiro de aviação. O instrutor vira outra pessoa quando ele está dando instrução. Todos os instrutores que eu conheço, se ele fazia alguma gracinha voando, na instrução não. Na instrução ele vira o cara mais padrão do mundo, porque ele tem que ensinar o outro a fazer padrão. Então teoricamente, você tem um que está aprendendo, que a gente chama de manicaca na aviação. Manicaca é aquele cara atrapalhado lá que está começando a aprender, mas é militar, então ele está lá seguindo o padrão. E do outro lado você tem então um instrutor militar, que ele segue padrão, ele obedece ordens. Tá. É muito difícil a chance, a probabilidade, possibilidade tem todas. Vou deixar claro a partir de agora, a possibilidade pode ter acontecido tudo. O que a gente está analisando aqui é a probabilidade, ou seja, quantos porcentos podia acontecer para contribuir, quanto que estar em voo de instrução poderia contribuir. Assim, a gente imagina que muito pouco, porque esse pessoal vai estar preocupado com o quê? Está preocupado com a instrução. Então tem que seguir ao máximo o padrão, milimetricamente tem que estar com atenção 120%, normalmente o piloto só está com 100% da atenção no voo, então nesse caso ele está com 120% voo IFR noturno. Então as duas aeronaves, o avião e o helicóptero, estão voando em instrumento. O avião ele tem o TICAS, eu acredito que o helicóptero pode até ter, ou pode não ter, eu não sou piloto militar, tenho amigos piloto militar, enfim, mas o que importa é que pelo menos uma das aeronaves tinha. Então assim, veja, mesmo que não houvesse a coordenação que a gente fala do órgão de controle de voo,
mesmo que não tivesse o órgão de controle de voo, as duas aeronaves elas tinham instrumentos suficientes para não se cruzar no ar, ok? Não se cruzar. Bom, a aeronave de asa fixa, ela estava fazendo um procedimento, ela estava fazendo, procedimento é uma rota específica para pouso, tá certo? Bonitinha, ele vem e já entra direto na final, e o que aconteceu foi um acidente, um choque das duas aeronaves no início da final. A final é onde a aeronave ela fica estabilizando antes do pouso. A aeronave, a coisa mais importante da aeronave é ela mirar, ela está na rota da cabeceira da pista e leva um tempo até pousar, esse tempo é o tempo da final, porque a aeronave ela tem que estar completamente estabilizada, ela tem que estar voando um certo tempo estabilizado, isso tudo depende da aeronave, mas enfim, você não pode ir para pouso, vira e pousa, porque ela está desestabilizada, qualquer movimentozinho você pode ter algum tipo de incidente ou até acidente. Então a aeronave ela vai para pouso e ela vai seguindo uma determinada rampa, um determinado rota, tá certo? Numa determinada bússola, que é aquilo que marca lá no início da pista, tá certo? Se eu não me engano, a pista era 35. Então, ele, até com a bússola 370 graus, ele já sabe que é esse a rota, o rumo para seguir. Mas ele tem um monte de instrumento, então, assim, a probabilidade de alguma dessas coisas saírem fora de controle, a probabilidade a priori é zero. A probabilidade também do helicóptero, bom, o helicóptero estava em instrução, a probabilidade dele estarem fazendo gracinha é zero. De estar fora do padrão, eu acredito ser zero. Essa é uma opinião minha. Existiu um corredor, e aí começa a haver umas coisas estranhas, né? Existia um corredor, porque o helicóptero ele tem que, como ali tem muita movimentação, naquele aeroporto, tem muita movimentação de helicóptero e de aeronave, então o helicóptero ele tem o que a gente chama de um corredor. Os aviões, para voo, muitas vezes também tem, mas isso não vem ao caso. Então ele está lá num corredor de voo por instrumento. Ele está voando por instrumento. Ele não olha para fora necessariamente para ver o que está acontecendo, porque a referência dele é o instrumento. Eu imagino que todo mundo dá uma olhadinha para ver, porque você está acostumado a voo visual, então você costuma olhar para ver se não tem nenhuma aeronave perto de você perdida, algum urubu, sei lá. Eu acredito que o pessoal, até por instinto, dá uma olhadinha, 99% do tempo no instrumento dá uma olhadinha ali, né? Pois bem, mas ele está no corredor dele, em instrução, só que ali tem, cruza, né? O corredor cruza com a final, né? Então a gente está falando dos Estados Unidos, onde é o mundo da perfeição, né? Aeronáutica, a aviação é o máximo que tem e tal, e aí é interessante, né? Porque o helicóptero tem um corredor na final da pista 37, em baixa altitude, né? Então, eu diria para vocês que ali, eu não sei, viu? Eu como engenheiro diria que aquilo ali é meio suspeito, né? Bom, mas é o que eles decidiram, eles têm mais horas de voo do que a gente, né? Mais conhecimento da prática de voar naquele lugar, então se eles decidiram isso, tudo bem. Eu desconfiaria, né? Eu acharia um negócio assim, um ponto que a gente chama de crítico, né?
Então, o helicóptero, ele estava na dele, direitinho, imagino eu, tá certo? Não tem por que não tá. E o piloto do avião também estava. Bom, então assim, a probabilidade deles estarem fora do padrão, que é o desejável, aparentemente não é zero. Aparentemente eles estavam no padrão mesmo, né? Agora, o que pode ter dado de errado, né? O que pode ter dado de errado é que existe um órgão que é o controle de tráfego aéreo. O órgão de controle de tráfego aéreo, ele faz o que a gente chama de coordenação do tráfego. Ele não é quem manda, ele é aquele que fornece a informação para o piloto tomar a melhor decisão. E, normalmente, o piloto que tem juízo, a não ser que ele tenha uma certeza enorme do contrário, ele vai seguir as instruções do controle de voo. Porque o controle de voo ele tem uma visão de todos os voos, de tudo o que está acontecendo. Ele tem uma tela de radar com todos os voos. A função dele é controlar. Controlar significa coordenar, tá certo? Ele está coordenando esse primeiro, aquele depois, cuidado, afasta, demora um pouco mais, faz uma circulação de hipódromo antes de pousar, agora não é hora, está chovendo, ele faz isso. Então, se duas aeronaves em voo por instrumento se chocam, aparente, e olha, num lugar crítico, num lugar onde tem cruzamento, né? Para quem não voa, imagina assim, aquele lugar de cruzamento de via férrea, onde passa o trem e passa um carro também, tá certo? Precisa tomar muito cuidado, porque é muito azar dos dois passarem ao mesmo tempo ali, um bater no outro, né? E normalmente tem um menor, tem um maior, então, enfim, precisa coordenar. E eu desconfio, imagino, até porque isso foi relatado pelo pessoal dos Estados Unidos, que também não é técnico, mas eles falaram o seguinte: olha, o que acontece lá nos Estados Unidos, então agora vem a conclusão. A conclusão é a seguinte: primeiro, este aeroporto, ele está atualmente com aproximadamente, eu vi os números aqui, ele está com 50% pelo menos a mais de tráfego do que ele tinha sido projetado. Se eu não me engano aqui, ele está com 25 milhões de passageiros por ano, mas ele foi projetado para 15 milhões de passageiros por ano. Não é o caso direto, mas seria mais ou menos com Congonhas. Congonhas é um aeroporto que está tendo uma movimentação bastante grande, tá certo? Não excede em nada, mas imagina, esse aeroporto lá, ele está bem carregado. E era de noite. Então a maior probabilidade, que é minúscula, comparado com qualquer outra atividade que se possa ter na face da Terra. Mas existe essa probabilidade minúscula de ter havido o que a gente chama de um vacilo do controle de tráfego aéreo. O que é isso? Por acaso, em algum momento, o controle de tráfego aéreo é provável que ele não tenha entendido que essas duas aeronaves iam se cruzar nessas condições. Pode ser por excesso de trabalho, pode ser por distração. Distração acho muito difícil. Excesso de trabalho e estresse é uma das coisas que pega na aviação. As pessoas trabalham não sobrecarregadas, mas elas trabalham normalmente com bastante afinco, né? Elas têm que estar muito dedicadas. E essa dedicação, se a pessoa não se tratar mentalmente,
não houver todo o que a gente chama, que eu sempre chamo do RH da empresa, do RH de onde está trabalhando, a pessoa pode ficar numa situação de um pouquinho mais de estresse e haver, assim, em 13 milhões de passageiros tem uma fatalidade. Então pode acontecer de uma em 13 milhões de vezes acontecer do controlador não ter tido toda a atenção necessária e aquilo que eu sempre chamo atenção. Ele não teve a percepção do risco, ele não teve capacidade de planejar, de olhar mais para frente, para ver o que poderia acontecer. É uma das possibilidades, que eu, na minha opinião, imagino que é bastante forte. Mas, de novo, possibilidade, todas são possíveis. Probabilidade é o que a gente está discutindo agora, né? Aí depois, no relatório final, a gente fala, nossa, puxa, é mesmo, o que tinha mais probabilidade aconteceu. Ou, oh meu Deus, aquilo que tinha menos probabilidade aconteceu, certo? Mas assim, para deixar todo mundo tranquilo, a minha opinião é que a probabilidade maior seria realmente de ter havido um vacilo, ou de um, ou dos três envolvidos, enfim. Mas assim, houve uma perda de percepção de que estava havendo naquele momento algum tipo de interferência entre os dois voos, né? Eu não posso dizer de cara qual foi o mais prevalente, se foi controle, uma aeronave ou outra, mas em geral quem coordena as aeronaves que estão voando no espaço aéreo é o controlador de tráfego aéreo. Então, eu imagino, né, que a maior probabilidade é de ter havido alguma falha no controle, na coordenação do tráfego. Eu anotei mais alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma. Eu gosto muito de deixar sempre claro na Lessons Learned, nas palavras finais, é o seguinte: é muito importante em todas as atividades que a gente faz, aquilo que eu já falei e vou repetir mais agora como mensagem final: a cultura, os valores e os padrões, a percepção a risco, a percepção de que lá na frente, se a gente planejar um pouquinho, pode dar algum problema. Então sempre fica de recado final deste engenheiro que tirou doutorado, foi professor da Unicamp aposentado e depois foi executivo de empresa e hoje é CEO, diretor-geral de uma empresa. A mensagem é sempre essa, final: olha, é sempre bom, antes de mais nada, a gente planejar tudo, ver quais são as probabilidades de risco, eliminar esses riscos antecipadamente, a gente ter os seus marcos ao longo do que a gente faz, para a gente ter certeza que está seguindo um padrão. Dentro de uma cultura, então, que principalmente na aviação, que não tem acostamento, né? Também o pneu não fura, mas tudo bem. Mas não tendo acostamento, então a gente tem sempre que fazer tudo pela maior segurança possível. Isto é feito. Mesmo assim, tem, às vezes, algum mais ou significativamente mais piloto privado e não comercial que dá vacilo. Mas não é só na aviação, isso para mergulhar, que eu também sou mergulhador, até um inscrito no canal falou exatamente disso, que quanto mais experiente o mergulhador maior a chance dele ter um acidente, tá certo? Isso ocorre em todas as atividades humanas, motorista de carro, avião, de moto, enfim, lancha, navio. A pessoa às vezes vai perdendo, ela está tão prática que ela vai perdendo
aquilo que ela tinha quando era mais jovem, assim, quando está começando, que é aquela percepção do risco. Ele vai ficando mais com o ego inflado, perdendo a percepção de risco. Então, essa é a mensagem final. Mantenha sempre alerta, que nem o escoteiro, né? Mantenha sempre alerta, que é melhor para evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de fatalidade. E para terminando, é uma fatalidade. Não tem como não repetir. É mais seguro estar dentro de um avião, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na maior parte dos países, principalmente desenvolvidos, aviões lá do pessoal da Emirados Árabes Unidos e tal, da Emirates, é muito mais seguro do que qualquer outra atividade e até andar na rua. Tá ok? Um abraço, espero ter atendido a expectativa de vocês. Se inscreva. E, gente, voar é seguro, não tenham nenhum receio, tá certo? Um abraço e até breve. Tchau, tchau.